Olá, meus irmãos, tudo bem? Um conflito existencial na cabeça de alguns irmãos. Eu sei que eu não faço vídeo faz bastante tempo, ah, dado ao fato de eu estar me dedicando à oração e à comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muito daqueles que outrora viviam no pecado, no mundo, e conhecem, ouvem falar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a sua vergonha e o quão são pecadores diante de Deus e se envergonhando diante dele, arrependem-se de seus pecados e são enxertados à família de Deus, se tornam cristãos, se tornam filhos de Deus. Mas dentro desse grupo, há muitas pessoas formadas pelo proselitismo, que é o cristianismo sem Cristo. E muitos dos nossos irmãos, nascidos de novo, não conseguem largar o pecado. Então nós temos o proselitismo, que são pessoas que sentem remorsos pela sua conduta de vida dado ao ambiente a qual estão inseridos. E nós temos os verdadeiros cristãos que nasceram de novo. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Mas são mal alimentados pelos mestres, pelos irmãos mais velhos. E aí se deparam com uma vida de pecado, a qual não conseguem abandonar. E um texto muito usado para justificar, para não se sentir tão mal consigo mesmo, independente de qual grupo essa pessoa está inserida, seja na família de Deus, com o nome no livro da vida, está mal orientada, não cresce espiritualmente, ou seja, um prosélito inserido no cristianismo. O texto usado, irmãos, é Romanos capítulo de número 7, verso de número 15. Porque o que eu faço, não o permito. Porque o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu odeio, eu acabo fazendo. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa. Então, verso de número 15 de novo. Porque eu faço é o que eu não quero fazer. Por isso eu acabo fazendo o que eu desprezo. Então, muitos usam essa passagem do apóstolo Paulo aos romanos, atribuindo a crentes. Você vai ver muitos mestres, eruditos, se você botar no Google acadêmico, a patrística, pais da fé do passado, ensinaram dessa forma, mas não é isso, amados irmãos, não é isso. Aqui o apóstolo Paulo não está falando de crente, ele está falando do mundo prosélito que conhece a lei de Deus, dada aos judeus, ou do mundo prosélito que conhece a lei de Deus, dada aos cristãos, mas nunca nasceram de novo, nunca se tornaram filhos de Deus. Então essa lei nos faz saber que estamos errados, mas como o homem é natural, não nasceu de novo, ele não consegue largar o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus consegue largar o pecado, e larga o pecado. Quem não larga o pecado, ou não quer voluntariamente largar, ou está sendo mal alimentado e não consegue crescer, ou é carnal, mundano, não nasceu de novo ainda. Todos aqueles que nasceram de novo conseguem largar o pecado. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, ele voltou-se à lei. Vamos ver isso na própria Escritura, verso de número 7. Ele pregando aos judeus, capítulo 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois, que eu falo como os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, ela será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre para casar com outro homem. Assim não será chamada adúltera. Portanto, meus irmãos, também vós
tornastes mortos para a lei. Então ele está dizendo para os crentes que os crentes se tornaram mortos pela lei. Por quê? Porque os crentes judeus estavam presos à lei. E eles tentavam obedecer à lei, mas não conseguiam. Mas agora eles não precisavam mais seguir a lei, porque eles tinham a Cristo. Então Paulo está dizendo para os irmãos que a lei morreu, que agora nós seguimos a Cristo. Tudo certo até aí. Continuamos o texto. Portanto, meus irmãos, também vós os tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasses a ser de outro, do qual foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos testemunho para Deus, ou fruto para Deus. Ou seja, nós deixamos a lei, os judeus, aqui Paulo está falando para os judeus, mas serve para todos, gentios que eram prosélitos, conheceram a lei, e nós não precisamos mais guardar a lei de Deus para dar frutos. Por quê? Porque quando eu conhecia a lei de Deus, só piorava a minha situação. Agora eu não preciso mais pecar. Agora eu não preciso mais dizer o que eu quero fazer, eu não consigo. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Vamos continuar o texto. Verso 5. Porque enquanto estavas na carne, no passado, enquanto nós estávamos na carne, os judeus aqui, as paixões dos vossos pecados, que eram conhecidos pela lei, então a lei de Deus fazia com que o homem conhecia as paixões que nele habitava, seus maus desejos, e ele sabia que era errado, mas não conseguia parar de praticar. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei operavam em nossos membros, enquanto estávamos na carne, no passado, enquanto estávamos tentando guardar a lei. Agora, nós irmãos, nós temos a lei, que é o marido que faleceu, somos viúvos e casamos com o Senhor Jesus. Não estamos mais debaixo da lei que mostrava o nosso erro, mas não nos dava condições de abandonar o erro. Continua. Mas agora, tendo sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para que servamos em novidade de espírito, e não na caduquice da letra. Que espírito? João 3,3, importa-vos nascer de novo. Efésios capítulo número 2, ele vos escolhe, estando vós mortos em vossos pecados. Atos capítulo 1, eu irei ao Pai e vos enviarei outro, Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Hebreus 8, do 8 ao 10, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A lei mostrava para um gentil, para uma pessoa do mundo, que ela era pecadora. E quando ela via aquilo, ela se assustava. Eu preciso largar o pecado, mas não conseguia. Vós, quando estavas debaixo da lei no passado, agora não estáis mais, agora estáis livres da lei. Verso de número 6. Mas agora, tendo sido libertos da lei, tende morrido para aquilo que está retido, para que servamos a Deus em novidade de espírito, e não na letra da lei. Verso 7. O que direi então? A lei é pecado? De modo algum. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. E Paulo era um guardador da lei, um fariseu, antes de ser nova criatura, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus e receber o Espírito de Deus, antes da lei morrer para ele e ele ficar viúvo. Continua. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que éramos escravos. Verso 7. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não saberia que tinha o desejo de cobiça se a lei não dissesse não cobiçará. Mas o pecado, tendo ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado estava morto. O pecado operou em mim todo mau desejo, através da lei. A lei me mostrou os meus maus desejos e eu fui lá e executei os maus desejos. Quis obedecer a lei, mas não consegui. Vamos continuar. Verso 9. Outrora eu estava vivo sem a lei,
Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, o mandamento é santo e bom. Então, o que me é bom tornou-se em morte? De forma nenhuma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Ou seja, a lei mostrou que eu não consigo me livrar do pecado. Então Paulo está descrevendo um antes da graça e um depois da graça. Um casamento com a lei, a viuvez desse casamento e um casamento com Cristo, o segundo marido. Verso 14. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu, quando estava na lei, ele está descrevendo o passado, sou carnal, vendido sob o pecado. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Adão vendeu Paulo, vendeu eu e vendeu você para o pecado. Então a lei é boa, ela mostra que o que é pecado. Só que eu estou vendido para o pecado, eu sou escravo do pecado, então eu não consigo seguir a lei. Não consigo. Isso me tortura, me tortura. Então continua. Porque o que eu faço, eu não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu odeio, eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Então, quando eu sou esposa da lei, quando Paulo era esposa da lei, ele concordou que a lei era boa. Mas como ele era escravo do pecado, ele não conseguia cumprir toda a lei. Não conseguia. Então, aqui ele está trazendo um relato do objetivo da lei, que é mostrar que nós estamos vendidos sob o pecado. E não está trazendo esse texto para nós crentes que estamos debaixo do Espírito, no novo casamento, querer fazer o bem e não conseguir. Porque o que eu faço, eu não quero. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu odeio, isso eu acabo fazendo. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, debaixo do meu casamento com a lei. Então, casado com a lei, eu descubro que eu fui vendido sob o pecado, ou para o pecado, vendido por Adão. E bem algum eu consigo fazer. Verso de número 17. Então agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu velho homem, antes de estar casado com o Senhor Jesus Cristo, antes dela morrer, quando ela tentava guardar a lei, seguir o seu marido, que era a lei, porque eu sei isso, que em minha carne, no velho homem, não habita coisas boas, pois o querer estar presente em mim, mas o executar do bem eu não consigo fazer. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, que o meu marido, a lei, mostra. Eu acho, então, esta lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Então o homem, ele tem uma consciência de Deus, desde lá de Adão. E quando ele conhece a lei de Deus, ele tem prazer de Deus, na lei de Deus. Quando você fala para um pagão a lei de Deus, ele tem prazer. Não matará, ele tem prazer. Não adulterará, ele tem prazer. Mas ele não consegue guardar a lei de Deus. Mesmo que ele tente casar com a lei de Deus, e a lei de Deus se torne seu marido, ele é escravo do pecado. Ele pode ter prazer na lei de Deus, como Cornélio e tantos outros, antes de casar com o Senhor Jesus, mas não consegue guardá-la.
Mas eu vejo outra lei em meus membros, que guerreando contra a lei da minha mente, me traz escravo debaixo da lei. Quando? Quando a pessoa estava sob a lei. Agora Paulo não está mais sob a lei. Verso de número 24. Ó miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? A lei não conseguiu. O marido a qual Paulo era extremamente zeloso e fiel dentro das suas condições, não conseguiu livrá-lo desse corpo da morte. Só mostrava para ele que ele era mais pecador. Então, por que o apóstolo Paulo está dizendo o bem que eu quero fazer eu não faço? E o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo? Porque ele era casado com a lei. Ele está voltando ao tempo antes de Cristo, para fazer um paradoxo, da transição entre servir a lei de Deus, que é impossível, e servir ao Senhor Jesus Cristo. Agora, o versículo de número 25. Vamos ler o 24 de novo. Ó miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Ou seja, meu marido, a lei não pode. E agora, o que eu faço? Verso 25. Eu agradeço a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão inscritos em Cristo Jesus e não ando segundo a lei ou segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o apóstolo Paulo ele está narrando aqui para os judeus, irmãos, que estavam aceitando Jesus, queriam colocar circuncisão, entre outras coisas, obras da lei. A lei não serve para nada. Ela só mostra que eu sou pecador, que eu quero fazer o bem que eu não consigo. E o mal, que a lei mostra que é mal, e eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quem me livrará desse corpo da morte e me fará andar em obediência a Deus? Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque agora faleceu para mim a lei, eu fiquei viúvo, e graças a Deus por Jesus Cristo, meu novo esposo, que me livra da lei do pecado e me torna em espírito obediente a Deus. Então, quando Paulo diz o bem que eu quero fazer eu não faço, ele não está falando de viver uma vida em pecado. Tanto que ele vai falar, Timóteo, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós estamos livres do pecado. Ninguém peca porque não consegue parar de pecar quando nasceu de novo, quando recebeu o Espírito de Deus, irmãos. Espírito de Deus. Então precisamos ser ensinados pelos nossos mestres, irmãos, né, que tem o dom de mestre, quem nós somos em Cristo Jesus e a liberdade que nele temos para andar em santidade, em comunhão. Então aqui Paulo fez uma linha do tempo aqui, e não necessariamente agora que eu estou em Cristo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Não, quando eu estava na lei. Então muitos cristãos adotam esse versículo, Paulo fazia o mal, ele queria fazer o bem e não conseguia. Então a gente não vai conseguir obedecer a Deus, a gente vai ver pecado. Não, isso não é verdade. Meu irmão, espero que tenha ficado claro esse vídeo. Espero que você busque andar em espírito, na comunhão com o Senhor Jesus. Busque essa comunhão que você aprendeu aqui agora, que em Cristo Jesus nós somos livres do pecado, livre da carne. Podemos andar em novidade de vida. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos livrou da condenação, nos livrou do pecado, nos dando liberdade nele. Podemos ver o pecado, desejar o pecado, dizer não ao pecado. Simplesmente dizer não e não praticar o pecado. Antes não podíamos. Antes a lei nos mostrava o pecado, mas o que nós não queríamos fazer, que era desobedecer a Deus, nós acabávamos fazendo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.